Olá, gente, eu sou Leice Lima e eu tô aqui para mais um quadro Aprender do Planutri. Nesse quadro de hoje a gente vai aprender a ler rótulos e entender um pouco da importância da gente identificar possíveis ingredientes nos rótulos alimentares, tá certo? Primeiro passo, descasque mais e desembrulhe menos. Eu acho que essa é a dica mais importante. Mas a indústria também está aqui para nos ajudar de alguma forma, tornar o nosso dia de repente mais prático, mais fácil, né? E mais acessível. Então o que a gente precisa entender? Primeiro passo, a gente muitas vezes aprendeu a sempre olhar a tabela nutricional. Mas eu preciso afirmar para vocês que é muito mais importante você identificar os ingredientes do que em si a tabela nutricional, tá certo? Então você identificar os ingredientes dentro de um rótulo é muito importante. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa granola e vou mostrar para vocês um comparativo de uma granola com determinados alimentos e outra granola com outros alimentos, né? Outros ingredientes, para vocês conseguirem perceber que mesmo você muitas vezes olhando a tabela nutricional, você não consegue ter uma percepção perfeita, mas quando você vai ler os ingredientes, aí, meu amor, aí como diz minha mãe, a porca tosse o rabo, porque a gente consegue identificar um monte de coisas. Vamos lá os ingredientes. Identificando os ingredientes desta granola: chia, gergelim, coco, semente de abóbora, semente de girassol, castanha do Pará, castanha de caju, castanha de baru, amêndoas, amendoim, cacau, canela, xilitol, óleo de coco e sal rosa. Bota o joinha lá, videomaker. Bota o joinha, aprovado. Vamos ver agora a outra granola, vamos fazer o comparativo. Agora nesse segundo rótulo vamos identificar esses ingredientes, tá certo? Flocos de aveia, óleos vegetais de milho ou girassol ou algodão, flocos de cereais, melado de cana, frutas desidratadas, proteína texturizada de soja, açúcar mascavo, flocos de milho, extrato de malte, fibra de trigo, uva passa, castanha do Pará, banana desidratada, mel, mix de vitaminas e minerais, e ainda contém glúten e aroma. Ou seja, o que a gente pode identificar quando a gente começa a ver esse monte de ingrediente, né? Na granola de cá a gente consegue observar o próprio alimento. Na de cá a gente já começa a ver um monte de nome que a gente nem conhece. Primeiro, ele tem 3 tipos de coisas para adoçar. Ele tem mel, ele tem açúcar mascavo e ele ainda tem um extrato de cana, se eu não me engano, melado de cana. Ou seja, 3 coisas para adoçar essa granola, sendo que a de cá, ela só vai ter um adoçante natural, que é o xilitol. Ou seja, quando você começa a ler os ingredientes, a gente começa a perceber, não, isso aqui tem muita coisa, peraí. Entre na dúvida entre um e outra, qual que eu vou escolher? Você vai acabar comprando, aqui é mais natural, obviamente. Então é muito importante. E agora vamos identificar assim como que a gente consegue ver. Beleza. O alimento, o nutriente, o primeiro ingrediente que vem nessa lista de ingredientes é o ingrediente que tem maior quantidade naquele alimento. Ou seja, nessa proteína aqui, o maior ingrediente que tem é a chia. E o que tem em menor quantidade é o sal rosa, porque o ingrediente que vem primeiro é o que tem maior quantidade dentro daquele rótulo, né? E o último é o que tem menor quantidade. Então assim, vocês conseguem identificar, por exemplo, se você vai comprar algo que você identifica que no primeiro ingrediente é açúcar, ou seja, aquilo ali tem mais açúcar do que o que aquele próprio produto está se propondo a ter. Se ele compra um biscoito, se o primeiro ingrediente é açúcar, ele tem mais açúcar do que biscoito, propriamente dito, né? Então a gente precisa identificar muito isso. Outra coisa que eu trouxe aqui, tipo uma geleia. Quando você vai olhar os ingredientes, por exemplo, dessa geleia aqui, ó lá, ingredientes: mirtilo e suco concentrado de maçã, limão e estabilizante, que é a pectina de fruta, que é para dar essa consistência de geleia. Bota o joinha lá, videomaker. Aprovado, né? E quando você vai olhar outras determinadas geleias, você vai ter um monte de ingredientes. E existe também aqueles alimentos, aquelas opções, por exemplo, você botar pro seu filho pra escola, tem muitas mães que têm o hábito de dar aquele biscoitinho ali de maisena pro menino ficar botando na boca por causa do dentinho que tá nascendo e tal. Então hoje a indústria também tem uma maneira também de encontrar opções de repente acessíveis também, mas com opções de ingredientes mais fáceis. Por exemplo, eu tô aqui com esse biscoito de maisena, que ele tem ingredientes muito mais interessantes, por exemplo, do que esse que a gente encontra aí de repente no supermercado, né?
E você vai encontrar ele em Empórios, né? Então acho que fica bem mais acessível. Primeiro ingrediente, farinha e sementes integrais, ou seja, ele de fato é integral. Porque quando o produto que você vai comprar, ele entra lá como primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, a partir do momento que ele é enriquecido, ele já não é integral. Só que o nosso produto hoje, a indústria, ela permite o seguinte, que se tem um pouco de farinha integral naquele produto, ele pode considerar aquele produto como integral, mesmo que esteja em maior quantidade ainda a farinha branca. Infelizmente, as nossas regras, né, para a indústria funcionam dessa forma. Então a gente tem que ter cuidado em observar. E se a gente aprende a ler rótulo, pronto, a gente não fica mais à mercê dessa indústria. Aí quando a gente vai olhar os demais ingredientes, aí ele vem farinha de arroz, farinha integral, farinha orgânica, semente de linhaça, farinha de trigo. Aí é que vem a farinha de trigo normal, né? Aí vem o ácido fólico, aí ele é adoçado com açúcar demerara, óleo de soja, não transgênico, gordura vegetal, açúcar mascavo, ou seja, ele é uma opção mais saudável do que aquele que você encontra no supermercado. Mas não quer dizer que tipo assim, ah meu Deus, eu posso dar isso pro meu filho. Se ele não conhece, é melhor que você, tipo, apresente outras coisas. A gente tem biscoito de arroz, que você vai olhar os ingredientes, você vai ver que são ingredientes super tranquilo de você dar. Tem um biscoito de tapioca. A gente tem outras opções melhores. Mas entre o seu filho tá lá consumindo aquele que é repleto de açúcar e de farinha branca, e ele tem uma opção que é super saborosa, né, com ingredientes mais honestos, é melhor que você opte por essa outra opção. Outra coisa que eu trouxe aqui, chocolate. Chocolate, muita gente é chocolatra, né? Então você saber escolher um bom chocolate faz toda a diferença. Eu peguei aqui, por exemplo, nesse empório, uma opção de chocolate que tem apenas 4 ingredientes. Eu quero que você se desafie a pegar o seu chocolate que tá aí do seu lado e olha a quantidade de ingredientes que tem nele. Esse daqui é 70% cacau, então quanto maior o percentual de cacau, melhor vai ter, porque o cacau, gente, tem um benefício excelente para nossa saúde. Ele é riquíssimo em antioxidantes, são os flavonoides, né? Ele é muito rico também em triptofano, que é um aminoácido que melhora muito a produção de serotonina no cérebro, que vai dar bem-estar, né? Vai lhe auxiliar na qualidade do seu sono, melhora assim os sintomas de TPM. Então você saber identificar um bom chocolate é fundamental. E normalmente ele tem uma variação grande, de 40, 45, 50, 60, 70% e até 100%. Tem uma opção aqui que é 100%. E ele ainda é orgânico. Então isso faz toda a diferença. O que é o produto orgânico? O produto orgânico é aquele produto que não tem nenhum tipo de aditivo químico na sua produção, né? Desde o seu plantio. Ele não tem agrotóxico no seu plantio. E isso acaba de alguma forma interferindo, né, na nossa saúde. Então, quanto maior a possibilidade de você consumir alimentos que sejam orgânicos, muito melhor, não é verdade? Então, assim, que você saiba escolher. Outra opção que eu trouxe aqui é que muito se fala hoje do glúten, da sua tolerância. Existem pessoas que são intolerantes ao glúten e que não são celíaco, ou seja, são pessoas que apresentam algum tipo de desconforto gástrico, né? E o macarrão, o pão, faz muito parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Então eu fiz questão de pegar aqui também um macarrão, né? Ele é um talharim à base de grão de bico com espinafre, sendo que ele só contém 3 ingredientes. Então eu achei isso assim fantástico. Deixa eu olhar aqui os ingredientes para eu ler para vocês. Olha lá, ingredientes: farinha de grão de bico e espinafre. Na verdade ele não tem 3 ingredientes, ele tem 2. E ele é muito parecido e muito saboroso, porque o que dá gosto, na verdade, a preparação de um talharim, por exemplo, é o molho. Então você pode caprichar no molho, caprichar no tempero natural, né? E utilizar uma opção como essa para você que é celíaco, para você que é intolerante ao glúten, né? Para você que quer fazer de alguma forma uma restrição de carboidratos em determinados momentos, pode ser bem-vindo. E outra coisa, em 80 gramas desse macarrão, ele vai conter apenas 20 gramas de carboidrato. E ainda tem uma quantidade relativamente boa de 7 gramas de proteína. É uma opção, né? Mas o que a gente quer aqui, na verdade, com esse vídeo é mostrar para vocês possíveis opções que a indústria nos dá quando a gente consegue identificar determinados ingredientes
pelo rótulo. Então é obrigatório ter o ingrediente no rótulo do alimento. Então antes de comprar, nunca se esqueça de identificar o que de fato você está levando para casa. Essa é o Aprendendo com a Nutri, esse é o nosso quadro Aprendendo com a Nutri. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí em gostei, comente e compartilhe. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Beijo da Nutri!